Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, muito boa noite, gente, para todos vocês. Começando com muito carinho mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho para a gente fechar a semana, né? Hoje é sexta-feira. Muita luz e paz para você, para o seu coração, para a sua vida. Não precisa nem falar, né, gente? Né? Pílula noturna é o nosso bate-bola do bem. Todos os dias nós estamos aqui, segunda a sexta. Entra lá no site da gente, o Instituto Namastê. .com.br. Manda sua dúvida, manda sua pergunta aqui pra gente, tá bom? É que a gente possa responder com maior carinho. Hoje eu queria falar sobre fim de ciclos. Nossa, esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, porque todos nós passamos por eles, né? E é a pergunta da base central de algumas pessoas que a gente listou aqui. A essência da pergunta é mais ou menos essa: como aceitar o fim de um ciclo que a gente não quer deixar fechar. Então, mais ou menos assim: um casamento termina, o desencarne de uma pessoa, de um animal, uma cidade que você tem que mudar, um emprego que acaba, um ciclo, né? E lidar com isso não é nada fácil. Bem, eu acho que eu não preciso nem falar, você sabe disso melhor do que eu, né? Que o tempo todo viver é o quê? Começar novos ciclos e fechar ciclos antigos. Há muita sabedoria, gente, em acolher cada momento na forma como ele chega. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na medida que a gente vai se opondo menos à vida, a gente vai surfando nas ondas da vida. Isso não quer dizer que a gente não vai ficar triste quando, por exemplo, um relacionamento que a gente tem, né, com muita afeição termina. E às vezes ele precisa terminar. Faz parte da caminhada da gente, de outras pessoas também. E quando isso acontece, é claro, vem a saudade, às vezes a tristeza, né? Dependendo de como houve esse término, até uma agonia. Lógico que eu espero que isso nunca aconteça com você, né? E mesmo comigo, claro, que a ideia é, se a gente for fechar o ciclo com alguém, me referindo a relacionamentos que terminam, né? Que seja de uma maneira positiva. Mas infelizmente muitas vezes não é. E é claro que isso acaba pesando. E em outras áreas da vida da gente é a mesma coisa. Então como é que a gente lida com esse fim de ciclo? Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer, e não tem como pular essa parte, é exercer a gratidão. E olhar com um olhar de sabedoria para cada fase desse ciclo que se fechou. Pergunte-se quantas coisas você aprendeu, quantos momentos especiais foram vividos, que tipo de mensagem linda a vida te trouxe em cada experiência vivida nesse ciclo. E, consequentemente, né, você se permitir, às vezes, fechar para balanço é importante. Olha que interessante, quando Saulo encontra Jesus a caminho para Damasco, um ciclo dele se fecha como perseguidor, concorda? E ele entra no estágio de transição, que é a confusão. Gente, não tem jeito. Normalmente, no fim de ciclo, a gente entra na confusão, que é aquela transição entre o que a gente vivia e conhecia e entre o novo, que ainda vai começar, a gente nem sabe como que vai ser. Então, o que foi que ele fez? Ele saiu e foi para o silêncio do deserto, literalmente, ficar alguns anos em silêncio para se organizar. Veja que até o Cristo teve o seu ciclo, porque dentro do ciclo interno da vida de Jesus, ele tem a sua vida pública, né, a partir do momento em que ele sai dos 40 dias e 40 noites no deserto. Veja que o Buda também, ciclicamente falando, tem o seu deserto. Ele fecha o ciclo em que ele viveu no palácio, casou, teve filho, desfrutou dos prazeres terrenos, para viver, né, o deserto ali no meio da floresta, das meditações, para que ele possa encontrar-se consigo mesmo. Quer dizer, entre o príncipe Siddhartha Shakyamuni e o Buda, existe um intervalo de tempo. Entre Jesus e o Cristo, há um intervalo de tempo. Entre Saulo e Paulo, houve um intervalo de tempo da mesma forma. Então, certamente, entre o eu atual e o eu de amanhã, entre o seu eu de agora e o eu que vai nascer, existe um intervalo de tempo. Então, respeite isso. Às vezes a gente não respeita o luto, às vezes a gente não respeita a transição, às vezes a gente quer se forçar, né? Ser feliz o tempo todo, ou se forçar não olhar para o passado com saudade. Gente, não tem como. Aceitar o fim dos ciclos é um ato de sabedoria. A gente vai fazer esse luto. A gente vai agradecer, às vezes a gente fica triste, com saudade, e ao mesmo tempo vai seguir adiante trabalhando a aceitação. É uma fase inevitável da vida de todos nós estando aqui na Terra. Então, o que eu mais desejo é que você possa, eu também quero muito isso, né? Viver cada fim de ciclo com Deus na nossa alma,
não é? Com a gratidão a Deus, nos protegendo da falta de ânimo, nos protegendo da tristeza, nos protegendo da agonia, da ansiedade que às vezes traz. Na certeza, meus amigos, de que amanhã sempre será um novo dia. Não é? Que novos ciclos virão, né? Que novos sóis aparecerão, que novos horizontes ocorrerão e que certamente muitas surpresas maravilhosas ainda estão esperando por você na próxima fase da sua existência. Nunca duvide disso, tá bom? Então aproveita bem seu final de semana e ó, 2 recados importantes, hein? A partir de semana que vem, olha que surpresa que eu vou te contar. A gente teve um sucesso tão grande na segunda-feira com a nossa palestra, né? Picos de milhares de pessoas conosco, isso nos entusiasmou muito, que nós vamos fazer agora, gente, lives diárias durante o mês de fevereiro. É isso aí. Todo dia, 7h15 da manhã. Quero ver quem vai acordar cedo, hein? 7h15 da manhã em fevereiro, começando na quinta-feira, 7h15 da manhã, nós vamos começar a nossa série Espiritualidade e Riqueza ao vivo. Bate-papo diário, 20 minutinhos ali comigo, 25 minutinhos, 7h15, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no nosso Instagram, falando de temas ligados ao crescimento espiritual, ao crescimento material, ao equilíbrio nessas áreas que todos nós precisamos. Se agenda para você começar bem o seu dia, hein? Então dá tempo de você se organizar e divulgar para todo mundo. Quinta-feira, às 7h15 da manhã, estaremos juntos com nossas lives diárias, espiritualidade e riqueza para você. Te aguardo, hein? No segundo aviso, lógico, aproveita, estamos te aguardando para você saber mais informações sobre o nosso Uninamastê, esse projeto lindo que está com as inscrições abertas para ajudar você a organizar a sua vida, a superar seus dramas existenciais e com certeza o nosso suporte, né, se você assim o desejar, dá um passo adiante na sua existência, tá bom? Entre em contato com a gente, acesse o link que a gente está compartilhando para você saber mais informações. No mais, lindo final de semana, que Deus te proteja, te abençoe, te inspire e você já sabe. Ou se sabe, até breve, até muito, meus amigos. Olha a live diária a partir de quinta-feira, hein? Até muito breve.